Vou mostrar para vocês então como importar imagens usando o Digicam. Esse é aquele programa que eu falei que eu uso pouco porque ele tem muitas opções, ele tem muitos botões, eu acho que acaba sendo um pouco a mais do que eu preciso para o meu dia a dia. Se vocês já instalaram o programa, vocês devem ver uma janela um pouco diferente da minha. Se você quer algo minimamente parecido com o que eu fiz, deixa eu apertar aqui Ctrl M para mostrar o menu aqui. O que eu fiz foi trocar o tema por um tema escuro, apertar Ctrl M para ocultar a barra de menus. E aqui com o botão direito na barra de ferramentas, eu deixei apenas ícones e configurei ela para ter apenas os botões que eu quero. Aqui você pode botar praticamente qualquer ferramenta do Digicam nessa barra, e eu coloquei só o que eu mais uso. Eu não vou passar toda a interface aqui nesse momento, porque eu vou deixar isso para a parte do curso em que eu falo sobre a organização da biblioteca de fotos, que é o motivo pelo qual eu uso o Digicam. Mas só para vocês terem uma ideia aqui no meio estão as fotos dessa pasta aqui, Jardim, e ele organiza as fotos em pastas, que ele chama de álbuns. Então eu tenho uma pasta mãe, que é a fotografia, e dentro dessa pasta eu tenho várias outras pastas, que seriam os álbuns para cada tema. E o que a gente vai fazer é importar as fotos de um cartão SD para um álbum, aqui no caso o álbum Jardim mesmo. Então eu vou inserir o cartão no computador, e agora eu vou apertar esse botão aqui, ó, importar, ou se você não tiver ele na sua barra de ferramentas, você pode vir na barra de menus aqui em importar. Se você vier em leitores de cartão, dá para encontrar aqui, por exemplo, o leitor de cartão do meu computador. E essa é a janela que você recebe. Eu vou minimizar a janela aqui de trás só para não ficar confuso e maximizar essa segunda janela. Aqui então você encontra as fotos que estão no meu cartão de memória. Elas são formato .nef, que é o formato RAW da Nikon. E quais são as partes importantes dessa janela para a gente? Esse botão de transferir, ou aqui do lado essa setinha que dá mais opções. Transferir novos, baixa só as fotos novas. Então, se eu não formatar o cartão, tirar mais fotos depois e vier baixar de novo, eu só baixaria as fotos novas, né? As fotos que eu baixei agora, eu não preciso baixar de novo futuramente. Transferir selecionados, em que eu baixo as fotos que eu selecionar aqui, por acaso eu quero só alguma foto específica, um grupo de fotos específicas, ou transferir tudo. Só que antes de transferir, a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa barra lateral aqui da direita. Essa primeira opção aqui da barra lateral permite renomear os arquivos na hora que você baixa. Então, por exemplo, eu gosto de colocar a data da foto no nome do arquivo. Se eu vier em opções, data e hora, eu posso colocar tanto uma data fixa, que eu posso escolher aqui no calendário, ou escolher a data em que a imagem foi tirada. E existem vários formatos possíveis para o nome do arquivo usando data. Então, por exemplo, eu gosto do formato ISO, que coloca ano, hífen mês, hífen dia, T, hora, minuto e segundo. Ok. E aí ele deixou já date ISO aqui, tá vendo? E eu posso complementar com mais palavras aqui no meio, e o nome do arquivo vai vir desse jeitinho. Então, por exemplo, se eu colocar aula, underline, digicam, underline, date ISO, o nome da foto vai vir como aula, digicam, underline, 2021, 4 e 18, por exemplo, nesse caso aqui. Criação automática de álbuns permite colocar subpastas dentro daquela pasta Jardim que a gente vai escolher, ou de acordo com a extensão. Isso é útil se você tira foto em RAW e JPEG e quer separar as fotos em pastas diferentes. Ou baseado em data, mas eu vou deixar isso desmarcado porque são poucas fotos, eu não quero criar subpastas para elas. Outra opção que pode ser interessante aqui para vocês é a conversão para DNG. DNG é um formato de foto mais genérico, que é da Adobe, e mais programas trabalham com ele. Mas no caso desse arquivo .nef aqui, os programas que eu vou citar no curso trabalham com ele, então eu não vou fazer essa conversão. Mas se você tem alguma câmera mais diferentona, pode ser interessante converter para DNG. E aqui nas opções de altura, você pode já baixar convertendo ela para algum formato, por exemplo, PNG, TIFF, esses formatos que não tem compressão. Eu vou desmarcar porque eu não quero converter, eu quero baixar a foto em RAW mesmo. E estamos prontos para transferir, então eu vou apenas transferir essas duas aqui, porque é só para fins de demonstração. Transferir, selecionados. E aí eu escolho a pasta, né, o álbum, no caso o álbum Jardim. Posso criar um novo álbum, mas vamos lá.
E as imagens foram transferidas. Posso fechar essa janela. E se eu abrir de novo a janela do Digicam, as fotos importadas devem estar aqui em algum canto. Quer ver? Aqui. Olha elas aqui. As duas fotos .nef que eu importei. E se eu apertar aqui nessa barra lateral, eu consigo várias opções para ver informações sobre a foto selecionada. Nessa primeira aqui, a gente consegue ver o nome do arquivo. E está certinho do jeito que a gente queria, né? A aula Digicam, a data e depois a hora. Certinho. Depois que você baixa as fotos, como eu falei, existe a poda. Se você selecionar mais de uma foto aqui no Digicam, você pode apertar com o botão direito e colocar na mesa de luz. A mesa de luz é outra janela, eu vou de novo minimizar a janela de trás para não confundir, em que você pode carregar duas fotos diferentes e comparar elas lado a lado. Dar zoom, deixa eu dar zoom aqui. E ver qual que está mais nítida. Enfim, nenhuma das duas ficou nítida o suficiente para mim, na minha opinião. Mas para fim de demonstração, eu acho que dá para selecionar, por exemplo, essa da esquerda, né, que tem uma região maior aqui da mariposa focada. Então, vamos voltar aqui para a foto anterior e apagar essa em que ela está batendo asa. Mover para a lixeira. Eu não gosto de fazer a poda aqui no Digicam, eu prefiro usar o Darktable, mas caso você só queira instalar um desses dois programas, eu estou mostrando aqui para vocês como é que faz. Outra coisa também é que o arquivo é em RAW, então é um formato de arquivo muito pesado, muito grande, e que geralmente não é compatível com outros programas. O ideal é você converter a foto para um formato JPEG, TIFF ou PNG depois. E o Digicam já vem com um editor integrado, então se eu vier aqui em Ferramentas, Editor de Imagem, ele vai abrir outra janela. Vou minimizar a anterior de novo. E eu posso fazer o processamento RAW dessa imagem, ou seja, a revelação digital, para depois converter para JPEG, por exemplo. Então aqui a gente tem várias opções, por exemplo, o balanço de branco, que no caso está bom na foto, mas só colocar aqui em manual para vocês terem uma ideia. Posso mudar a temperatura da imagem. Depois eu clico em atualizar. E você vê como é que está ficando. Deixa eu voltar o valor anterior. Corrigir a exposição. Depois também existe essa coisa de pós-processamento, em que dá para aumentar brilho e contraste da imagem. Mas eu não vou fazer o processamento RAW aqui, porque eu não acho que esse editor é o ideal para a gente trabalhar. Uma ferramenta que pode ser muito útil para vocês, caso vocês não queiram perder tempo com a poda no Digicam, é vir em manutenção, ou então em ferramentas manutenção, escolher um álbum, aqui no caso eu vou colocar esse álbum da Patagônia, e colocar aqui, ó, ordenador por qualidade da imagem. Nesse caso, ele vai buscar automaticamente uma avaliação para a imagem. Ele vai ver se tem ruído, se tem desfoque. Vocês podem alterar aqui nas configurações. Ativar a ordenação. Vocês podem ver, por exemplo, trabalhar com o limite do que você considera uma imagem rejeitada ou não. Pendente seria uma bandeirinha amarela, ou aceito. E aí vocês têm que testar esses três valores de acordo com as suas necessidades. Então, por exemplo, eu não me incomodo com fotos ruidosas, então eu posso reduzir o peso que ele dá para ruído nas fotos, por exemplo. E assim vai, também tirar um pouquinho do peso da compressão. Para mim, o que mais me incomoda é foto borrada, então vou deixar as configurações assim. Então, tendo selecionado aqui ordenador por qualidade de imagens, eu dou um OK. E aí aqui nessa barrinha de progresso aqui embaixo dá para acompanhar o computador pensando, né, classificando as imagens. Eu vou acelerar aqui um pouco o vídeo, porque essa é uma tarefa um pouco lenta. E no caso aqui, ele aprovou todas as imagens, mas caso tivesse alguma muito borrada, ele provavelmente colocaria uma bandeirinha vermelha ou amarela. Aí depois, se você quiser só ver as imagens rejeitadas, dá para escolher legendas aqui na barra da esquerda e escolher, por exemplo, o item rejeitado. Aqui no caso a gente tem uma foto de outro álbum, no caso Santo Antônio do Pinhal, que foi rejeitado porque é uma foto com uma qualidade bem baixa mesmo. Item pendente ou item aceitos, né, que no caso seriam esses que eu acabei de rodar da pasta da Patagônia. É uma ferramenta bem útil para quem quer filtrar as imagens sem perder tempo com isso, mas eu realmente recomendo que vocês façam isso manualmente.
Então é isso, essa foi a aula do Digicam, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.